Vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos. Agora, em especial, nosso amigo Eduardo Santos. É prazer aí tê-lo Prazer. aqui conosco. De que cidade você vem? Eu sou de Manaus, Amazonas. Manaus, olha só. É, Bem longe daqui. bem longe. E então, nós terminamos agora de estudar as 8 leis de saúde. E você chegou no momento certo, no sábado certo, na semana passada nós encerramos a 8ª lei de saúde, que é a confiança em Deus. E sobre a questão de saúde, das 8 leis de saúde, qual que é a sua experiência de vida que você poderia compartilhar conosco hoje? Eu vim conhecer a lei de saúde. Eu já era lá onde eu vivia, eu já era disciplinado sobre os alimentos que eu não podia comer que estava no ritual, né? Ali era uma disciplina. Mas foi quando eu conheci mesmo o princípio, os 8 remédios, né? Praticamente, e foi quando eu aceitei Jesus no primeiro dia, né? Que o pastor, terminei de aceitar Jesus e o pastor já veio com Levítico 11. Por isso que eu digo que eu sou Levítico 11 até hoje, né? Nesse dia eu deixei de comer um monte de coisa. Tudo que eu gostava estava lá em Levítico 11, né? E quando terminou ele de ler o Levítico 11, eu disse assim: está escrito, que tiver escrito, eu aceito, eu deixo, mas que não tiver, eu não deixo. Eu era meio genioso, né, no começo, mas aí ele foi. Mas quando chegou nos princípios de saúde, que ele foi falar da Coca-Cola, eu disse que eu não ia deixar. Eu não tomava água, só tomava Coca-Cola. Eu era viciado em Coca-Cola, dia e noite, né? E de repente ele disse: não, mas tu é viciado em Coca-Cola, Eduardo, tu tem que deixar porque faz mal. Eu disse: não deixo, porque não está na Bíblia. O que tiver na Bíblia eu deixo, mas que não tiver eu não deixo. Era bem radical assim, né? Aí ele me abraçou, sorriu. Aí ele puxou um livrinho sobre os 8 remédios, princípio de saúde, né? Uhum. Que era beber água, fazer exercício, pegar sol, né? Mudar a alimentação. E aí eu peguei isso, então tá bom. Aí ele me provou que eu tinha que deixar, que realmente o refrigerante fazia mal. E desde lá nunca mais tomei. Faz seis Amém. anos. Né? Eu sou Levítico 11, mas faz 6 anos que eu não tomo refrigerante, assim, né? Né? Quem não sabe, Levítico 11 é um capítulo da Bíblia que Deus orienta a respeito das carnes imundas e as carnes puras, limpas, né? Que Deus permitiu comer e as carnes que Deus não permitiu comer. Mas você comentou ali em ritual. Que tipo de ritual? De onde é que você veio? Qual que era a religião? Eu fui criado no candomblé, né? Desde os 11 anos de idade, iniciado, mas a, o meu pai fala, né? Só que a minha mãe não confirma. Ele disse que com 5 anos de idade ela já me botava com roupa branca para no salão, né? Ela era cabeleireira? Tinha salão, mas ela era ligada ao espiritismo porque a minha avó também era uma índia sacaqueira, curandeira, como chamam, né? Pelos interior. E ela era tipo uma espécie de cambone, aquela que serve o espírito, né? Então ela sempre teve essa simpatia por isso. Mas a minha história mesmo começou, ela conta, meu pai conta que eu tava com 1 ano e 8 meses mais ou menos de idade, e de repente eu peguei um quebranto. No interior é que foi acostumado, não sei como é que chama pra cá. É que a criança fica toda mole, assim, né? Uma infecção assim viral, Que alguma é, coisa assim. fica. Aí disse que alguém olhou pra ele com fome, e ele pegou esse quebrante, então tem que levar pro rezador. Aí ela pegou e me levou pra um rezador lá, né? Que é comum na Amazônia ter rezador. Independente de religião, né? Católico tem muito, né? E ele, ao rezar lá em mim, ele disse que eu tinha sido escolhido, que o espírito que dá orientação para rezar. Eu não sei que vocês, quem já foi no rezador, O benzedor aqui a gente chama. Aqui chama benzedor, lá só muda o nome, né? Rezador, mas é a mesma coisa. Eles pegam a folhinha e ele só sussurra. Você já viu ele alguma vez ele rezar para você ouvir a voz dele? Não. Por quê? Porque ele está sendo orientado pelo espírito a fazer a reza conforme a doença, o que precisa necessita naquele momento. É uma ramificação do espiritismo geral, né? É um dos têndulos, né? Dos braços do, dos espíritos, né? Um rezador, que é um nível lá embaixo, aí vai aumentando ali o nível.
São vários níveis, né? Então você estava doente e ali ele foi a primeira vez que você foi Foi, num foi. benzedor, num rezador. Vendedor. Depois que eu me tornei pai de santo, eu sempre via gente lá comigo para rezar, né? Mas já sabia que era terreiro. O terreiro ela era um hospital também. Recebia de tudo. Rezava, curava, colocava, tirava. E ali que eu vim entender já. Porque quando alguém vinha com uma criança lá comigo, que o espírito já dizia, não, essa aqui é nossa, bora recolher, bora preparar ela. Eu já anunciava, essa aqui está sendo escolhida já. Então eu passei a fazer a mesma coisa que só que de uma maneira diferente, né? E no momento que leva a criança, mesmo não estando eles não precisando dela para aquilo, mas eles criando simpatia, ele disse, não, essa aqui a gente vai escolher. Já é nossa. Satanás já reivindica na hora, quando você leva uma criança dentro de um lugar ou de um rezador, ele já reivindica para ele, os espíritos. Que o espírito reivindica para ele, então já está sendo reivindicado para Satanás, né? E daí começou a minha história. Então, algo cultural um pouco mais forte. Aqui na região é um pouco diferente, sim, É, mas lá a parte da cultural. Então você já desde criança, para resolver um problema de saúde, você ia no. no rezador. Ou no curandeiro, né, que muda o nome, Uhum. Então, né, que trabalha com garrafada, né, de remédios naturais, mas orado e orientado pelos espíritos, que é. são os anjos caídos. Satanás e o mesmo pessoas que não sabem, né, que estão lidando diretamente com Satanás, mas os anjos Isso. maus, eles têm conhecimento Tem, das propriedades que Deus colocou nas plantas, né? E tem. acabam usando isso a favor, só que de algo que não leva próximo de Jesus, mas afasta de Jesus. E uma maneira de uma cura falsa, né? Porque eles mesmo colocam a doença e eles mesmo tiram. Eles mesmo colocam. Ele coloca o câncer, ele coloca tudo. Aliás, agora ele está trabalhando forte nessa área aí, né? Uhum. E um dos sistemas que ele está usando para isso, para acelerar esse caminho da doença, do câncer, é a vacina da ordem mundial para diminuir a população da Terra. Que muita gente não acredita, né? Em 2012 chegou lá no terreiro, quando eu ainda era candomblessista, chegava livro dizendo o que eles estavam preparando para quando ia ter ritual para fazer, né? Tipo das Torres Gêmeas. Todos os terreiros do mundo tiveram que trabalhar por ritual. A gente sabia que ia ter um altar de sacrifício, que ia ter um sacrifício tão grande de pessoas, mas a gente não sabia o que era, onde era. A gente só tinha que fazer todos os terreiros preparados e o dinheiro vem para os terreiros do mundo todo. Não sei de onde é esse dinheiro, mas chega pra gente. Aí quando a gente fez, todos eles fizeram o sacrifício num dia só, e numa sequência de menos de 7 dias, a Torre Gêmeas sofreu aquele acidente lá e o sacrifício aconteceu lá, que foi o fogo, o altar. Pode ver que é duas torres de uma mesa, né? E o fogo que é queimado e o sacrifício que era jogado em cima eram as pessoas que morreram lá queimadas. Isso foi o sacrifício humano, para abrir um portal, né? Então, e eles anunciam, por exemplo, anunciaram em 2012 eu sabia que vinha o Covid em 2020, né, que vinha da China. 2018 também chegou um novo livro já preparando os espíritas para orientando em algumas coisas lá para não se preparar para não ser atacado pelo próprio veneno, né, do vírus. Então, aí os espíritos orientavam, toma isso, toma isso, toma isso, que são ervas, né, para combater. Uhum. E são ervas que hoje até muita gente usa, como limão, alho, né? Tudo é que a pessoa usa por princípio também usa, mas eles usam de uma forma de que a pessoa tá ali ruim, não quer ir para o hospital, ele vai e cura e depois daquela pessoa fica devendo favor para ele, acaba virando escravo e simpatizante, né? Ah, eu fui porque eu fiquei curado e eu vou levar outra pessoa e assim vai aumentando os adeptos do espiritismo. Então, só para fazer um adendo aqui, a questão tão diferente aqui da Uhum, nossa cultura, que quando se fala assim espírita, geralmente espírita é aquele que segue a religião, assim, as crenças de Allan Kardec, né? uhum. Mas, e que, de uma certa forma, você tem comunicação com espíritos, né, que estão numa posição um pouco mais elevada. Lá, como é algo cultural muito mais espalhado, então o espírita seria aquele que se comunica com espíritos superiores, né? É, Qualquer, de outras religiões, inclusive, né, que se comunicam com espíritos superiores. espírito é aquele que fala com espírito, que tem comunicação direta com ele. É Entende? isso, independente de que grau você tá, né?
Por exemplo, o espírita do Allan Kardec, ele conversa, faz cura, né? O que que acontece lá? Eles escrevem, por exemplo, alguém morre, um ente querido, né? Aí ele vai, a família quer, tá com saudade, tá sofrendo pela morte do filho, e ela vai procurar saber notícia do filho dele lá dentro do centro espírita, independente da ramificação, né? Aí o que que o espírito faz? Aquele espírito que está acompanhando aquele rapaz que faleceu, ele sabe falar o tom de voz, ele sabe de coisas que ninguém sabe porque ele acompanhava, e sabe escrever e assinar igualzinho a assinatura da pessoa normal que morreu, né? Aí vai lá, o espírita escreve e assina, fala coisa que só aquela pessoa sabia. Aí ela passa a crer. Mas só que eles são um espírito de mil faces. Ele mesmo fala, isso é deles, não é minha palavra. Se transforma em quem eles quiser, se materializa em quem eles quiser, em qualquer familiar, em qualquer coisa. Esses espíritos são anjos, Anjo caído. anjos caídos. É, eu digo assim que aonde eles caíram, lá eles tomam conta, entendeu? E uma terça parte de anjo, muita gente acha que é pouco anjo, né? Não. A população da Terra, né, é muito pequena para uma terça parte de anjo. Eles são muitos. Tem aproximadamente 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. Ixi, é uma legião de demônio, de espírito para cada pessoa. Uma legião, uma carta mesmo de guerra, que a gente chama lá, chamava lá nas trevas, é de 6.000 demônios, 6.000 espíritos. Mas uma legião é de 2.000. Chega a 2.000, 1.000, 2.000, dependendo da necessidade. Agora imagine, por um cidadão. Agora imagina o que ficou lá no céu. É o dobro? É o dobro, 2/3. 2/3. Não é não? Amém. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor acampa os seus santos, olha a palavra, acampa os seus santos anjos ao redor daqueles que o temem e o livrem. Provar e ver que o Senhor é bom. Porque são vários, entendeu? Hoje eu não vejo, mas eu oro toda noite. Digo, obrigado pelo meu anjo de guarda, obrigado pelos anjos guardião. Eu chamo os anjos de guerra, né? Que eu digo, Senhor, eu vou sair, acampa os seus anjos de guerra. Você via os anjos antigamente? Os espíritos sim, mas os anjos de Deus não. Entendeu? Mas eu sei que ele tá, que o Espírito Santo tá ali comigo, eles estão ao redor, Você via só os anjos os caídos? anjos caídos. Uma certa... Mas não na forma que eles são, literalmente. Não, ele vem sempre, nunca vi com chifre nem nada, ele vem com forma de humano. Uhum. Tem uns que vêm vestido de terno, tem uns que vêm com roupa branca igual médico, com a perna enrolada até aqui, entendeu? Como ribeirinho, sem camisa, feito índio, feito africano, e cada um eles transformam, eles são um espírito de mil faces, né? Uhum. Mas você sabia diferenciar quando era um anjo, um espírito ou não? Não, porque eles mesmos falam que eles são encantados desde quando a Terra foi fundada. Quando a Terra foi fundada, eles não são pessoas que morreram, são encantados. Então eles são um ser encantado. Mas quando a gente fala desde quando a Terra, o mundo nasceu, foi criado, eles já eram encantados. Então ali já está dizendo que ele mesmo se confirma que são os anjos caídos, né? Só para a gente, o verso da Bíblia, né, que confirma que ele está falando ali da terça parte dos anjos, um terço, Apocalipse capítulo 12. O verso 4 vai falar a respeito, verso 3 e 4, né? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Apocalipse 12, verso 3. Então, um dragão grande aqui, né? O verso 4 diz: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E as lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Percebam só: dragão e estrelas. Um dragão que arrastou a terça parte das estrelas. São símbolos, é uma imagem simbólica. Quando a gente vê aqui no próprio verso 9, ele vai dizer quem que é esse dragão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o dragão arrastando as estrelas é o quê? Satanás, o dragão, arrastando os seus anjos, as estrelas. Um outro local da Bíblia que fica claro, né, das estrelas serem os anjos, é Apocalipse capítulo 1, o verso 20, né? Ele faz um paralelo. Tinha umas estrelas específicas lá naquela visão e ele diz, ó, essas estrelas são os anjos das igrejas, né? Os 7 anjos, as 7 estrelas
São os 7 anjos das 7 igrejas. Então, o símbolo da estrela ser um anjo, Apocalipse 1:20, e aqui também fica claro pelo contexto de Apocalipse 12. Então, Aqui também, tu abri aí em Apocalipse capítulo 9:15, fala sobre a terça parte dos anjos que vão tirar uma terça parte dos homens, né? isso aí. Como ele trouxe uma terça parte, eles vão tirar uma terça depois que o selamento for. O povo selar Deus selar o seu povo e fechar a porta da graça. Aí ainda vai ter aí mais uma terça parte. Interessante. E sobre a questão de saúde, então. Depois que você iniciou no candomblé, né? Lá com Uhum, 11 anos de idade, você foi... Iniciou literalmente, né? foi. E aí, então, você começou a aprender. Como é que era a sua saúde na época? Lá a gente. Eu sempre comi de tudo, né? Lá. Lá eu era magrinho, mas aí, como eu errava, como eu falo, às vezes eu tinha que aprender uma coisa ali na prática. Que eu errasse, eu era punido. Um E, ritual lá em do no candomblé? ritual, é. E como para ser punido, eu ficava preso dentro de uma casa, de um quarto, que lá chama um tipo de Hong que eles dão um nome lá, né? Só que é um quartinho onde fica tudo pintado de preto, e lá tem os ferros e é onde faz os sacrifícios para as trevas, né? Então eu ficava de castigo lá 3 dias só bebendo água. E quando eu saía, eu comia o dobro, porque eu podia errar e passar mais 3 dias. Então, e isso acabou criando em mim um, um hábito, né, de eu toda vez que eu ia ao supermercado eu comprava tudo em dobro. Eu não usava, mas quando a minha esposa começava a reclamar, eu pegava, doava e comprava. Mas eu tinha que estar olhando aquilo, a minha casa cheia de comida. E isso durou por mais de 30 anos. Depois que eu aceitei Jesus, que eu comecei a mudar a alimentação, eu lutei muito com isso. Eu fui para psicólogo para me ajudar. Eu passei quase 2 anos com uma psicólogo e ultimamente terminei o tratamento com uma psicóloga, né? Uns 2 meses atrás, para me ajudar a me libertar, né? Hoje a minha geladeira vive praticamente. Eu vivo uma vida bem simples, né? Hoje, graças a Deus. E mudando. Quando a primeira, uma vez eu saí para uma missão que durou uns 3 meses, 4 meses, que eu acabei conhecendo o Kevin, né? Uma semana antes de sair, eu tive um sonho, porque eu ainda comia peixe, né? Eu dizia que eu comia cadáver, né? Eu como cadáver ainda. No púlpito cansei de falar isso, que o único cadáver que eu ainda tava comendo era cadáver de peixe, porque é cadáver, né? Aí os irmãos riam, mas uma semana assim antes de eu sair para a missão, eu tive um sonho. A voz disse: "Você vai pregar na rua agora, você vai para a missão, mas agora você vai deixar de comer a carne, que era o peixe, né? E você só vai comer verduras e legumes." Aí eu falei para minha esposa, falei para o pastor, ele disse: "Eduardo, então." E eu acabei viajando, eu passei esses 3 meses vivendo como vegetariano. Mas quando eu cheguei em casa, aí a minha esposa tem um negócio de que eu não comer o peixe, eu vou passar mal, né? Porque eu ainda sou grande, mesmo na dieta, mas é só o peixe. Agora eu passei quase um mês e pouco comendo só peixe e salada, sem nada mais, né? Mas aí Deus já tá me direcionando, mostrando aqui com os irmãos que eu posso largar agora de vez e tô aprendendo. Hoje eu aprendi a fazer até um pão de queijo, aprendi a fazer o Sem biscoito queijo. olhando, Sem né? queijo. Aí Show. bolachinha que eu gostei, que só dessa bolachinha também. Isso aí. Um pão de queijo vegano que dá pra Pão de fazer. queijo vegano, né? Então, É. quer dizer, Deus está mostrando para mim que eu tenho que ir por esse caminho, né? Quando eu deixei de comer a carne e o frango mais de 3 anos atrás, por exemplo, eu não conseguia memorizar verso na Bíblia. Eu lia todo dia o mesmo verso e não entrava na minha cabeça. Depois que eu deixei de comer com 3 meses depois, a minha mente ela abriu a palavra de Deus. Coisas que eu não entendia na Bíblia, passei a entender. Entendeu? Ter mais, conseguir ver mais forte Deus atuando pelo mundo espiritual, né? Através da palavra de Deus. Porque tem coisas que você lê e não entende, né? Você tem que pedir, mas que você tiver com a mente poluída com alimentação, você também não entende. E eu tive essa experiência. E tudo isso eu falo como testemunho, né? Que mudou a minha vida. Então, 3 meses foi o tempo que levou pra limpar a mente. Foi 3 meses. Por exemplo, quando eu deixei de tomar Coca-Cola, foi 21 dias com abstinência. Que nem como se estivesse usando droga.
entendeu? Apesar de eu nunca ter usado, né? Mas é um negócio fora do comum. Fica estressado, fica mal-humorado, né? Dor de cabeça Dor de tinha? cabeça muito forte. Então, hoje eu uso a Coca-Cola ainda. Mas olha, a mulher, irmã chega, ela pulou. Mas eu uso a Coca-Cola em latinha. O que que eu faço? Eu dou palestra para criança nas igrejas, geralmente no JA, e toda vez eu peço de alguém que tem daqueles ferro velho, a gente vai e consegue bateria bem velha com aquela crosta em cima, eu boto numa mesinha e cubro com um pano. Aí no final da palestra eu digo que eu ainda uso a Coca-Cola. Foi o que aconteceu com a irmã que ela deu um supapo aí. E eu puxo a bateria, chamo a criança, mando ela abrir e mando ela derramar em cima da bateria, ali na frente de todo mundo, dos pais. E a bateria fica limpinha, limpinha. Eu digo, isso aí ela faz no estômago de vocês. É por isso que muita gente morre de câncer no estômago. Porque ela é um veneno, ela tem ácido dentro. Eu digo, se vocês quiserem limpar banheiro, tiver com aquela encardida, pode jogar ela dentro que ela deixa o banheiro limpinho. Então é para isso que eu uso ela hoje. Isso aí, que bom, né? Usa só. Mas tem. Interessante, né? O refrigerante em si. Ele tem várias coisas ruins, vou só nomear algumas delas, né? Excesso de açúcar causa vários problemas aí, né? Baixa imunidade, sobrecarrega o pâncreas, deixa a mente embotada, vicia. Excesso de sal para causar problemas hemodinâmicos, ou seja, a pressão sobe, outros problemas. Tem esse ácido, um ácido, me fugiu o nome, o tipo do ácido, mas tem um ácido específico lá, que ele é muito forte e ele é difícil do corpo conseguir eliminar. Ele acaba sobrecarregando os rins, faz com que perca cálcio dos ossos para tentar resolver essa acidez do sangue, então causa osteoporose, o refrigerante, além de que a interação desse ácido com o gás carbônico, que é colocado o gás, né, da Coca-Cola, dos refrigerantes, né, mas especialmente esse, né, ele faz o que? Ele interage e forma benzeno. Benzeno é uma substância cancerígena e é uma das grandes causas hoje de leucemia, especialmente em crianças. Tem pais que dão Coca-Cola e refrigerante para os filhos em mamadeira. Então, muitas leucemias têm sua origem aí no consumo de refrigerantes, que por causa dessas interações e além de outros problemas como a cafeína que também tem na cola, né, e outros problemas. Então, tem pelo menos 4, 5 problemas sérios de saúde que são causados, né, e piorados pelos refrigerantes, né? Falou em café, eu lembrei que até o café, no dia que eu aceitei Jesus, o pastor disse que eu gostava de tomar um cafezinho quente, né? E eu deixei de tomar. Eu tomo lá café de milho, mas não tenho muito costume, né? O milho torrado ele faz como se fosse café. É, Daí não tem a cafeína, não dá tem a para usar. cafeína, né? Eu compro aquele da Superbom, né? É o que a gente usa. Mas a gente não tem muito costume de tomar café assim. Mas volta e meia dá aquele cheirinho, vontade de tomar, né? Quando vai na rua, sente, né? A mente vem, volto para aquela lembrança aí. Mas eu já tenho lá preparado, faço e mata a mente. E qual que é o conselho que você daria para alguém que está tentando fazer alguma mudança de alimentação, de saúde e não está conseguindo, está sendo difícil? Eu acho que a primeira coisa que tem é pedir de Deus, mas também a palavra de Deus fala: te esforça que eu te ajudo. Eu uso muito isso comigo, né? O esforço. Porque não adianta eu pedir e não querer, né? O que que adianta eu pedir e não querer? Mas vou lá. Eu sou meio radical. Quando eu digo não quero e Senhor me ajuda, eu corto logo. Eu chamo de disciplina, né? Tem que ser disciplinado mesmo. É radical mesmo, né? Então tem que partir daí. Como é que Deus vai ajudar que a gente não se esforçar, né? Tem que ter o esforço da gente. Eu já consegui perder, depois que eu mudei o hábito alimentar, eu já perdi mais de 20 quilos. Eu era mais gordinho. E eu quero chegar a 90 em nome de Jesus. E aqui já estou numa escola, Isso aí. né? Por isso que eu não quero. Eu poderia dizer, não, eu vou ficar lá na cidade. Eu não sou de cidade, não, eu gosto do mato. E tô bem lá, e tô aprendendo tudo. Isso Se aí. eu tivesse aqui, talvez hoje eu não tinha aprendido a fazer, né? O bolinho, Isso aí. os, as bolachinhas. É isso aí. Tá E lá eu, junto com os meus pais no sítio. Lá. é, Esses dias você vai passar aqui. Então amanhã você vai estar em Capinzal, né? capinzal. Na igreja. Então, quem quiser está convidado aí para Isso. Ouvir o testemunho. às 10h30, um pouco mais da história de como é que foi essa transformação, né, que Deus operou.
E tem um verso, o que que esse verso diz para ti? De João 8:32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu dizia que nem Deus ia me converter. E quando eu conheci esse verso e essa palavra que é conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, foi que eu comecei a me libertar, entendeu? Foi um ano estudando a Bíblia, um ano sendo atacado todos os dias pelos espíritos, e eu já tinha aceitado Jesus, e mesmo assim a guerra foi intensa, mas era para mim não me batizar. Toda a guerra era para não deixar eu me batizar. E eu percebi que ali tinha alguma coisa fora do normal, né? Porque os pastores diziam que o batismo era um simbolismo público. E não foi. O batismo para mim foi um selamento, porque foi no batismo que Satanás perdeu a autoridade. Foi depois, foi no batismo que eu não ouvi mais voz de espírito, não vi mais espírito, não vi nada. Encerrou, sabe quando você passa um trator em cima daquilo lá em terra? Foi o que aconteceu no batismo, entendeu? Então eu creio muito no batismo. E depois de um mês e pouco, eu orando de madrugada, eu abri em João, João 3, a conversa de Nicodemo. Aí eu tive a certeza, Deus me mostrou que o batismo é uma porta de entrada, né? Que puder abrir aqui rapidinho. João capítulo 3. 3, né? E hoje, isso eu anuncio, por onde eu vou passando, eu falo sobre a importância do batismo. Cadê João? Quer ver a conversa de Nicodemo, a partir do verso 3. Isso. Passou, peraí que eu... João 3. Quase aqui. Isso. Isso. Tá aqui, João 3, né? Que alguém quiser ler aí pra gente entrar no versículo 3. João 3:3. Quem quiser ler aí, só ativar o Isso. áudio e ler. João 3:3. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui tem uma chave, né? Não pode ver. Que você não for batizado, você não pode ver o reino do céu, né? Aí Nicodemo faz uma pergunta para ele no versículo 4. Tem outra pessoa aí que pode participar desse versículo 4? João 3:4. 3:4. Posso ler aqui. Lê. Quem quiser ler o verso 6 depois, O 5. o 5 depois levanta a mão ali. Daí eu enquanto eu leio 4. Disse-lhe Nicodemos: E como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha aí. Aí Jesus responde, né? Em verdade, que alguém quiser ler, não, eu leio aqui. A Gláucia lê. Gláucia, pode ler o verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo: quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Outra chave, não pode entrar. Lá em cima ele fala ver e entrar. Então, é por isso que eu creio no poder do batismo. Eu tive algumas situações lá em Manaus que o pastor ia me buscar para orar com pessoas que estavam em possessão, que já eram adventistas, mas estavam com possessão. Por quê? Porque uma até ultimamente agora, antes de eu vir, ela é adventista e foi assistir aquele filme da Barbie. E ela chegou em casa, já caiu. Aí foi preciso me levar lá com o pastor para orar. E eu fui dizer para ela que aquilo ali era. Ela entrou no território do inimigo, aquele tudo é consagrado para as trevas. E ela, como adventista, a mãe dela ainda disse que não era certo ela fazer aquilo, mas ela queria ir pela multidão, né? E acabou entrando. A gente orou e ela ficou normal de novo, né? Mas serviu de ensino para ela, mostrar como o inimigo trabalha, né? Que fosse uma pessoa que não fosse cristã, eles não tinham atacado, porque já tinham reivindicado. Mas como ela botou o pé lá, já reivindicou que era dela, e ela já veio com essa legião de espírito. Sendo adventista. A gente tem que cuidar muito com as mídias, né, que são portas de entrada. Porta de entrada. Aquilo que não é de Deus, pode saber, é do inimigo. E a gente não tem segurança em ficar brincando, né? É. Então, é interessante, ó. Nascer de novo. É necessário nós nascermos de novo. Isso.
E a respeito disso, né? Muitas vezes a gente quer fazer mudanças no exterior, mudar hábitos só no exterior, não funciona. Tem que mudar onde? Dentro. E isso só Deus pode mudar, é como nascer de novo. Nosso coração, ele cresceu, a gente aprendeu a fazer as coisas do jeito errado, ele é duro, de pedra, não muda. É como um galho de uma árvore bem velha, tá seco. Se você tentar mudar a forma dele, quebra, cai, morre. Então nós precisamos de um novo coração, um novo galho verdinho que Deus possa moldar. Então é só isso, somente Deus pode fazer isso. E às vezes a pessoa não quer largar, sabe que faz mal, né? Mas não quer largar. Por quê? Por causa do orgulho. O ego, né? Ah, não vou fazer não. Eu sou assim, né? Vou viver assim, vou morrer assim, que nem aquela música, né? Mas é o ego. Mas que você for ver, é o espírito de Satanás atuando. Porque o espírito de Deus, ele não, ele quer mudança. Mas é o ego e o eu, né, que eu chamo, é espírito de Satanás. É o orgulho. Foi por isso que Satanás caiu, né? Foi um dos fatores, desobediência e orgulho. E isso é característica das pessoas, dependente de como é criado. Mas quando ela está em Cristo, é Cristo que vai transformando. Eu digo que é um dia de cada vez. A nossa luta vai ser até Jesus voltar, mas é um dia de cada vez. E eu tenho isso comigo. Eu não digo assim, eu não me planejo para lá na frente. Eu me planejo por um dia de cada vez. Entendeu? Teve um irmão dizendo, falou para mim semana passada, antes de eu vir para cá, que, que eu disse que Jesus já está às portas para vir nos buscar, que nós vamos entrar no cativeiro agora, né? Já estamos entrando, que a sacodeira já começou. Ele disse que nada, irmão, ainda falta pregar muito. Só a janela das 40, eu digo, mas Deus já está borrifando. Então, quer dizer, o que eu percebi é que ele quer que Jesus demore mais um pouquinho. Eu digo, irmão, eu quero que Jesus solte aos quatro ventos, que quebre tudo, meu amigo, caia tudo. Mas que Jesus me leve embora, que eu não quero mais estar aqui, não. Então, Um conselho para quem ainda não, que nem você falou, muitas pessoas não querem mudar. E o que que a gente faz? Se você até tem um desejo de mudar, mas não quer de coração, o que que faz? Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que opera, Deus que faz em nós, tanto o querer como o efetuar. Então, se a gente está com vontade de querer as coisas certas, peça a Deus. Senhor, me dá o desejo, me dá o querer, e Deus vai dar. Depois, se você tem o querer, daí você tenta fazer e não consegue. Senhor, eu preciso da ajuda para fazer também. Então, Deus vai efetuar. Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Assim como foi para Zorobabel, é para nós hoje também, né? Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel era um líder do povo de Israel que estava lutando contra poderes, pessoas, nações mais fortes do que ele. E eles eram poucos em relação aos inimigos, ele não tinha força. Então, como que ele ia lutar contra quem era mais forte do que ele? Aí Deus disse: não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje também. Se você não tem vontade, não tem desejo, peça que Deus te dê. Se você, quando Deus dá o desejo, peça a força, peça o Espírito Santo que ele vai transformar. verdade. Acho que é em 1 Samuel a rebelião é como pecado, é 1 Samuel, né? Capítulo 15, versículo 23, né? Fala que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, quer dizer, quando eu li esse texto, eu já estava batizado, já, e às vezes eu ainda era que nem peixe, né? Eu não podia ver um docinho, eu ia lá e como eu sou fotógrafo, sempre tá no aniversário, é o que não falta doce, né? Aí eu sempre ia lá e. Mas quando eu li esse texto, eu comecei a perceber, poxa, meu corpo é o templo do espírito. O que que adianta eu ser um cristão, tá buscando, querendo emagrecer, mas eu tô me matando aqui por causa de um docinho. Então eu continuo sendo feiticeiro, rebelde, né? Continuo na feitiçaria. Então esse texto me ajudou muito, tanto que eu marquei aqui ele, 1 Samuel 15:23. 15 e 23.
A rebelião é como o pecado da feitiçaria. E Isso, o porfiar, brigar, lutar, né? Como a iniquidade e idolatria. isso. Então, são coisas que Deus vai mostrando pra gente sendo disciplinado, sendo polido por Ele, né? Lapidado. E eu tenho fé em Deus que eu vou preparar esse corpo para ser uma vida destruindo. Agora eu tenho que. Ele já tá me consertando, né? Já consertou a coluna, né? 2 cirurgias, e ele quer fazer a obra por completo. E eu tenho que permitir. Que eu não me permitir, eu tô pecando contra Deus, né? Que adianta cuidar de uma parte da mente e não cuidar do corpo, né? Então eu tô buscando. E Deus está me mostrando. Me mostrou lá com a Adriana Maia e agora está mostrando com vocês aqui. E tudo que eu estou aprendendo, eu sou atento a tudo. Pensa que eu não sou atento, mas eu memorizo. Eu tenho uma mente fotográfica de memorizar rápido, né? De ouvir. Eu memorizo mais rápido de ouvir do que ler. É rápido, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. É se disciplinar, mas não por força da carne, da vontade da gente, né? Mas sim clamar para o Espírito Santo. Todo dia eu não peço para ele habitar em mim, Senhor habita em mim de madrugada, de tarde. Aí como é que eu vou comer uma coisa que Deus não quer? Como é que ele vai habitar com o corpo imundo? Não habita, entendeu? Isso eu olho assim com um olhar espiritual, né? Então, para que o Espírito Santo habite, eu também tenho que cuidar, comer coisas que ele quer que eu coma para poder ele habitar, né? Verdade. E que conselho, então, você dá para encerrarmos a parte expositiva aqui? É que busque, né, o princípio de saúde, né? Eu não, eu não tenho muito hábito, por exemplo, de pegar sol, porque lá o sol é muito quente, né? É exagerado. Mas o sol da tarde, assim, eu já não pego o sol da manhã, eu tenho o hábito de pegar o sol da tarde, né? Que é mais frio, né? E fazer a caminhada, fazer os 8 remédios naturais, beber água. Eu não tinha costume de beber água, agora estou criando, né, esse costume de beber bastante água. E é importante, né? É seguir. Eu estou em busca de me preparar. Eu digo assim, que Jesus volta. Eu sempre tiro brincadeira comigo mesmo, né? Mas eu não deixo de ser uma verdade, eu, assim, né? Eu digo, poxa, que Jesus volta, eu tô gordinho. Como é que meu anjo vai me carregar? E que eu chego na porta do céu, eu não passo, que a porta é estreita. Eu engato. Quem ficar atrás de mim vai perder a salvação. Então eu tenho que emagrecer, que é pra passar na porta e todos passarem comigo. É uma brincadeira, mas é sério. Que você não cuidar, como é que você vai entrar? Se você não cuidar do corpo, que é o espírito, o tempo do espírito, né? É 1 Coríntios capítulo 3, né, ele fala, né, no verso ali, que nós não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual habita em vós, e que não sois de vós mesmos. Tem aqui o verso 16 e 17. 1 Coríntios 3, verso 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E o capítulo 6, o verso 19, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, esse detalhe que falei antes, né? Que nós não somos de nós mesmos, nós somos feitura de Deus, somos criaturas de Deus. É um princípio importante. Vamos agora abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Acho que a Sônia tinha levantado a mão antes de fazer uma pergunta. Na verdade, ele já respondeu, eu só queria que ele repetisse a passagem, que na verdade você falou, que ele estava prestando, era 1 Samuel 5:6, mas você falou. Tranquilo. Obrigado. Minha mãe tem uma Quais pergunta. são os remédios para o Covid? Quais são os remédios para o Covid? Minha mãe perguntou. Olha, lá é orientado por Deus ou orientado pelo Espírito? Os dois. Por Deus é os 7 remédios. Os 8. Os 8, né? Lá ensinava muito para as pessoas lá que não iam para os hospital,
era alho com cebola roxa e jambu. Fazia a garrafada e tomava. E também tomar chá quente, que diz que o vírus ficava aqui uns 2 dias alojado. E tomando o chá quente, né, sem açúcar, aquilo lavava, queimava o vírus para não descer pro pulmão, né? Então, esse era um suco que fazia de alho, cebola e jambo. Jambo fervido. E Fervia. tomava aquilo ali, morno, né? Pica tudo lá e ferve E depois. ferve e fica tomando a garrafada. 2 dias direto. Aí foi isso que salvou. O pessoal de bairro não foram pro hospital, porque o hospital já estava cheio. Aí os que tomaram isso, a maioria ficou bom. Lá praticamente salvou muita gente, né? É um, Esse é um remédio natural, né? remédio natural, entendeu? E eu peguei, o que eu tomei foi o remédio para verme mesmo. E, e o que os médicos não queriam que fizesse, eu fiz. Tomei remédio para verme e o vírus ia matando. Mas chegou um dia, 2 vezes ainda peguei o vírus forte. E uma vez eu fiquei internado, né? Não sei o que vocês viram na época que morreu muita gente em Manaus, no 28 de agosto, que encheu a carreta de coco. Eu fui no dia 20 fazer supermercado, dia 21, passei mal, fiquei falta de ar, fiquei internado. Passei Natal e Ano Novo lá dentro, com Covid, né? Aí queriam me entubar, mas os médicos lá da igreja iam lá e diziam que não era para me entubar, que eu era peixe grande. E lá dentro do hospital fiquei conhecido até hoje como peixe grande, mas o pessoal acha que era porque era grandão, né? Mas não, porque ele queria dizer que eu era peixe grande para Deus, que era usava, né? Mas o pessoal perceberam lá, porque eu passei 2 semanas pregando o evangelho, pegando ralho e dizia que eu ia morrer pregando. Chorava com falta de ar, eu orava e quando eu não conseguia respirar, eu orava ali bem alto. Minha oração era, que eu chamo oração de guerra, né? Eu orava bem alto para todo mundo escutar. E dizia para o Senhor acalmar meu coração, que eu quisia respirar. Quando a respiração voltava, eu começava a pregar. E as pessoas morrendo do meu lado e uns diziam, balançava a cabeça, outros diziam, é a hora, eu digo, acabou as tuas férias. É por isso que hoje, quando eu estou nas igrejas fazendo apelo, eu disse, acabou a férias de vocês aqui também. Porque eu aprendi lá no hospital, porque eu achava que eu não ia mais voltar para casa, e acabou as minhas férias, tinha acabado todo mundo. Então, depois que eu voltei para casa, que eu vim entender, Deus queria que eu ficasse lá, porque ele sabia que eu ia pregar. Amém. Achando que ia morrer, né, também lá. E eu queria pregar e muita gente aceitou Jesus lá dentro. E muita gente, 2 dias depois, morreram. Mas muita gente lá tá com o coração duro. Morreu sem aceitar Jesus. Deus não força, né? Quem não quer. É, quem não quer. Mas que bom que muitos aceitaram, né? Deus é Foi, louvado. Te colocou foi. lá como testemunha. Foi igual o João Batista. Todo mundo querendo calar minha boca e os médicos queriam me entubar, era para calar a boca mesmo. Mas os médicos lá da igreja não deixavam, dizer que eu era peixe grande. E hoje fiquei conhecido lá como o peixe grande, pregador. Legal. Até a enfermeira lá chorava e dizia, eu acho que é a hora de eu aceitar Jesus e voltar. Eu já fui cristão, mas estou afastado de que acabou tuas férias. Eu fiquei conhecido lá também como acabou tuas férias. Acabou as férias É, espirituais, né? e hoje eu tenho um trabalho lá em frente do hospital levando comida, sopa, com os irmãos lá da igreja, porque é muita família que ficava do lado de fora, né, aguardando notícia. E a minha família foi uma que ficou lá, né? E como eu tinha um trabalho com morador de rua, aí a gente estendeu pro hospital também, Legal. entendeu? Ivete, pode fazer sua pergunta. Eric, você poderia falar do mal do café? O que exatamente causa pra gente? Qual o mal? Tá, vou falar aqui daí também, se que o Eduardo quiser comentar. O café, então, ele é um estimulante não natural. Então, ele engana o nosso corpo. E ele deixa o nosso corpo dependente daquilo que não é natural, é artificial. Ao longo do tempo, toma o café, parece que ele dá uma acordada, uma energia, mas na verdade ele está tirando aquelas energias de nossos estoques de energia, nossas reservas, e usando em adiantamento. E aqui vai o tempo, parece que está no início funcionando bem, mas de repente vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais cansado. E cada vez com menos energia, e menos energia do que tinha antes. Tento tomar cada vez mais café para ter o mesmo efeito. E no final você está dependente de café e sem café você só fica sentindo muito mal. Por exemplo, nosso nível de energia aqui, né?
vai usando o café, ele dá umas subidas muito rápidas, mas ele, cada vez que cai, ele cai um pouquinho mais baixo. E vai usando às vezes, vai usando e vai ficando cada vez mais baixo. Até que o normal tá aqui embaixo e não aqui em cima. E aí a pessoa fica dependente aí isso é algo que vicia. Tá, esse é o primeiro aspecto do café. O segundo, que é já desde a primeira vez que a pessoa usa e parece que está se sentindo bem, mas na verdade tem muita coisa ruim acontecendo que ela não se dá conta, é que tomou o café, não importa, ele vai bloquear a parte do lóbulo pré-frontal, ou seja, vai deixar a parte da tomada de decisão do cérebro inativada, ou seja, menos ativo. Ele diminui a quantidade, ah, a circulação sanguínea nessa região do cérebro. Ele diminui, ele bloqueia. E aí o que acontece? Essa tomada de decisão entre certo e errado, tomou café já não vai saber decidir certo e errado. Por exemplo, a pessoa sabe que, um exemplo, alguém está querendo parar de fumar. A pessoa fuma, não quero mais parar de fumar. Parou, ficou um dia sem fumar, beleza. Daí, de repente, ela toma um café. Daí ela olha lá um cigarro, eu fumo ou não fumo? Ah, mas é tão bom fumar, né? Vai e toma, e fuma. Mas ela sabe que não é bom. Por que ela tomou essa decisão errada? E voltou lá pro vício do fumar. Por causa do cigarro, o café. O café dificulta a tomada de decisão certa. Além disso, o café, ele, além de botar essa parte fina do nosso cérebro, tomar a decisão, ele deixa muito mais fácil cometer erros. Por exemplo, vocês viram estudos lá, pessoas digitando, né, bem rápido. E estavam digitando as palavras, aquelas pessoas que digitam rápido, tantas palavras certas, né, e davam um café para ela. Pouco tempo depois, nem deu tempo de fazer o efeito mesmo, né, entrar no estômago e tal. O café ele já estimulava o cérebro e a pessoa começava a digitar mais rápido. Só que ela errava 10 vezes mais. Ela errava 10 vezes mais a digitação. Então ela perdia muito mais tempo tentando arrumar o que ela errou e aí embolava. Em resumo, o que o café ele faz? Quando toma ele bloqueia os receptores de adenosina no cérebro, que são receptores que o nosso cérebro usa para saber quando se está com sono, e ele um dos métodos que ele usa para dizer, ó, tem sono, dorme. E a pessoa dorme, aí ele começa a limpar a adenosina e aí depois acorda de manhã sem sono. Como o café ele bloqueia, a adenosina continua lá, mas ele bloqueou. Então o cérebro entende, é como se eu tivesse dormido, tô bem. Começa a trabalhar além das contas, gastar um dinheiro que não tem, na verdade, uma energia que na verdade não tinha, mas tomando emprestado, né? É como fazer empréstimo no banco, né? Faz um empréstimo lá, tem lá a cláusula, né? Juros 10% ao mês, né? Composto, né? Ah, não, isso aí depois a gente acerta, né? E tá, e faz um empréstimo. Daí, de repente, faz outro empréstimo, e outro empréstimo. Depois a pessoa tá lá endividada muito e não sabe por quê. É a mesma lógica que o café que acontece. Além de causar problema no estômago, ele é muito ácido, ele causa problemas, né, de gastrite, piora quem tem. Além de favorecer ter infarto, AVC, outros problemas que ele causa, deixa a pessoa mais irritada, um monte de coisa. Só dei um resumo básico. Ou seja, ele engana o nosso cérebro, dizendo que você tem energia, mas você não tem. Tá fazendo um empréstimo, né? Um empréstimo lá é a juros altíssimos. Com o tempo vicia, né? Mas para de tomar em média 1 semana. Pode chegar até 3 semanas. Mas 3 semanas num contexto que nem um refrigerante, que não é só a cafeína, é um monte de outra coisa junto. Mas o café sozinho é geralmente 1 semana. Tempo que vai passar um pouco mal. Dor de cabeça, sentir uma ansiedade, coração batendo um pouco diferente. Mas depois de 1 semana o corpo regulariza aquela questão da adenosina no cérebro. Deus abençoa, né? Consegue pagar as dívidas e já ficar mais zerado. Quer comentar algo do café? Por exemplo, no caso do café, né? Eu dentro do terreno, eu tomava muito café. Dia de sexta-feira era o dia que tinha mais ritual. Eu tinha que trabalhar sexta, virar o dia, virar a noite, e sábado até meia-noite, porque domingo a gente não podia trabalhar, que domingo era o dia de guarda que, né, que as trevas botava pra gente. Que a gente tinha que era o domingo da família. Aí o que que a gente fazia? A gente trabalhava o dia todo, quando a de noite já tava cansado. E era garrafada e garrafada de café, todo tempo tomando. Café pra aguentar virar esses 3 dias. É uma droga, né? Porque a gente usava pra não dormir. E virava 3 dias direto. Mas também no domingo, quando apagava, apagava. Entendeu? É. Então ele é um tipo de droga. Porque é meio que usar. Um caminhoneiro usa rebite, né? Pra não dormir. Né? É uma drogazinha sintética. Agora imagine, o café faz o mesmo processo. Uma garrafa de café, ele vai embora, né? Mas também quando ele para de tomar, acabar a garrafa, ele pode dormir no volante e apagar, porque o corpo está cansado, mas
a gente acha que tá tudo normal, não sente o cansaço, não sente o sono. É. Por quê? Porque tá anestesiado, né? E ela também faz parte aí da rebelião, tá? O café. né? Então, assim, claro, Deus, Atos 17:30, né? Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas hoje anuncia a todos, né, que se arrependam. Então, claro, se alguém não sabia isso, o café ele vai fazer mal, igual. Mas quando a gente sabe dos malefícios e ainda assim continua naquilo, se torna pecado, né? A Aline colocou ali que café é pecado, especialmente quando Deus nos dá a luz, nos orienta, ó, não faça isso pro teu bem, e a gente teima, aí é teimosia, né? Rebelião, Rebelião. pecado, E ele não habita né? na gente. Sônia, tem alguma pergunta? Sim, na verdade, é só para o seu amigo tirar Consegue uma falar mais dúvida. perto do celular, só que tá bem distante, por favor. Oi, melhorou? Está me Pode ouvindo? falar. Vai. Só para o seu amigo tirar uma dúvida para mim a respeito do jambu. Eu me lembro dessa plantinha que nós tínhamos aqui no hospital quando eu era criança. Só que muitas pessoas hoje, quando eu pergunto se eu tenho vontade de ter essa planta novamente em casa, muitos não conhecem, na verdade, ninguém conhece o Medio direito porque ele falou, né? Agora eu quero te pergunte a ele, ou ele pode me responder, se nesse remédio da cebola com o alho, que eu conhecia também, estava esquecida, mas era usado, era a flor do jambu ou a folha, ou ambos os dois. Só a folha. Só a folha Porque do a jambu. flor do jambu, ela tem um anestésico que deixa a nossa mente bêbada, né? Então, era só a folha. A folha do jambu. Não a flor. A florzinha arde, você pode tirar essa dúvida, porque eu não me lembro mais. Eu tenho a impressão que ela arde. Mas a flor não. A flor não. Ela é que nem Só falou, ele é um anestésico. A né? flor não, é só a folha. É. Folha do jambu. Tem um outro chá que também ajuda nessas questões, é o chá da quina. E muita gente também utilizou, ele foi bom. A quina para esse vírus, né? Ajudou. Obrigada, viu? Muito obrigada. No geral, da maioria dessas coisas que tem efeito antiviral, orégano, chá de orégano é bom também. O açafrão, o limão, tem um xarope que minha mãe faz que vai alho, açafrão, limão, mel e gengibre. Tritura tudo assim com água e coa. Aí fica um baita no xarope. Eu prefiro ele a versão sem mel, porque daí é mais fácil utilizar assim mais vezes por dia. Para mim, usar o mel assim fora de hora não dá problema pro meu estômago. Hoje eu não tomo mais esses remédios assim, né? O que que eu faço lá em casa? Eu uso mel, indiroba e copaíba. E próprio, que a minha esposa comprou na farmácia. Eu misturo tudinho no mel e tomo. E rapidinho, eu sinto a gripe, eu já começo a tossir, eu já tomo em 2 dias, eu tô bom. Mel, andiroba, copaíba, você pinga num tanto de mel, algumas gotas. É de próprio, a gente põe 7 gotas Própolis. num vidrinho de mel assim, acho, não sei que é 200 gramas, né? Eu coloco 7 gotas de cada. 7 da copaíba, 7 da andiroba e 7 de próprio. O próprio pode até pôr mais, né? Ele tem métodos que se usa E, 50 gotas 2 vezes por dia, assim. e isso ele é muito bom, porque eu tenho vencido essa últimas gripe tudo só com isso, Legal. entendeu? Muito obrigado aí pela contribuição, se Deus quiser, a gente vai colocar no YouTube para quem não conseguiu pegar inteiro ali. Mas vamos agora, se Deus permitir, fazer uma oração para encerrar e irmos dormir cedo também, conforme uma das leis de saúde. Pode orar para nós, por favor, Eduardo? Querido bondoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nesse momento estamos aqui para te louvar e te agradecer, para pedir que o Espírito Santo habite na gente, nos ensine a ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás foi desobediente e ele quer que a gente seja desobediente. Que os irmãos que estão com a luta com café, com alimentação, que o Senhor possa dar força, Senhor. Mas eles também têm que se esforçar para que o Senhor possa agir. Né? Que ele mesmo fala, te esforça que eu te ajudo. E que eles possam vencer, é uma luta de cada vez,
Não é fácil, mas que tiver disciplina e amor, e querer que o Espírito Santo possa habitar todos os dias, tem que preparar o corpo para o Espírito Santo habitar. Ele não vai habitar num corpo que bebe refrigerante, ele não vai habitar num corpo que está sendo drogado pelo café. E são vários, Senhor. E tudo isso ele está preparando, que acho que nada disso vai ter lá no céu. Só os grãos mesmo, como está escrito no começo, né? E o maná que a gente vai comer. Eu creio, né? É o que eu penso, sai do meu coração isso. Então a gente tem que se preparar aqui, não deixar para se preparar lá no céu. Abençoe cada um que está aí e que o Espírito Santo possa falar fortemente essa semana na mente e no coração de cada irmão para mudar esse hábito por completo. E não tenha medo e nem diga que é fraco que vai desistir, porque Deus mesmo já falou pra gente. Ser forte e corajoso, não temer por onde que a gente ande, né? Tudo que a gente for fazer, que Deus estiver com a gente, Ele vai estar com a gente, nos ajudando, porque Ele que quer o melhor para a gente. E é Ele que não vai nos preparar para tudo isso. Sem Ele a gente nada consegue, mas com Ele a gente consegue tudo, porque a tua palavra diz que Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Por isso eu te agradeço no santo dia de hoje. Nos guarde, nos prepara de manhã para ir para a tua casa, te adorar, te ouvir. E que o Espírito Santo possa atuar sobre cada um que está aí. Que o Espírito Santo possa batizar cada um de nós 70 vezes 7, uma porção dobrada do seu Santo Espírito. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Sempre peço 70 vezes 7, eu sou meio pidão. Isso aí. Muito obrigado a todos aí pela presença e obrigado, Eduardo. Uma boa noite e um feliz sábado. Feliz sábado a todos. Feliz sábado para todos. Boa noite e feliz sábado. Boa noite. Ama de vocês. Feliz sábado. Boa noite. Feliz sábado.